autor de Hebreus, ele disse: por essa razão, importa que nos apeguemos, pois, com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E no capítulo 2, verso 2, ele diz: pois se tornou firme a palavra por meio dos anjos, de toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos, pois, confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém? O tema desse mês, queridos, ele é muito importante para a nossa vida. Muito importante. Existem pessoas que têm negligenciado e se comportado contra a vontade do Senhor, porque têm negligenciado o que significa a poderosa salvação. Mas diga assim: eu não sou desses que negligencio a salvação. Amém? Pai, muito obrigada por essa manhã. Manhã poderosa, Senhor, que o Senhor nos guiou até aqui. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem sido misericordioso, bondoso, Senhor, porque essa é a sua característica, essa é a sua natureza. Senhor, nós te amamos, te adoramos nessa manhã. Colocamos, Pai, o nosso coração aberto para ouvir as suas verdades. Compartilha conosco, Pai, aquilo que nós precisamos nos alinhar, aquilo que nós precisamos, Senhor, que sirva como vacina ou como remédio, Senhor, mas que seja o Teu Espírito para nos ensinar, nos guiar, nos direcionar, nos consolar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Dá um glória a Deus. Aleluia. Obrigada, louvor. Aleluia. Pode sentar, querido. Glória a Deus. Uma manhã gloriosa. Que bênção você estar aqui nessa manhã. Obrigada àqueles que estão nos assistindo também online, àqueles que vão assistir depois. Eu creio que a palavra, essa palavra que tem sido ministrada, né, primeiro pelo André, Marcelo Saraiva, pelo pastor Tiago, e domingo que vem pela Janaína, eu creio que ela tem impactado a sua vida. Caso você tenha perdido alguns desses ensinamentos, assista, né? Eu assisti online, foi muito abençoada. Amém? Então, queridos, esse tema eu estava olhando, ficou lindo esse painel aqui atrás, não ficou lindo? E eu estava olhando esse painel, pensando a respeito daquilo que nós vamos falar, né? E eu estava me lembrando, quantos aqui são pais? Deixa eu ver se tem alguém que é pai aqui. Se você não é pai, ou você tem uma mãe ou um pai que você cuida, ou você tem um sobrinho ou uma sobrinha que é bem próximo, né? Quando nós somos pais, gera em nós algo muito diferente do que aquilo que a gente já experimentou. Quando você se torna pai, é um amor muito, muito grande que nós temos, né, pela criança. E aquela criança vai crescendo, e quando algumas coisas acontecem com os nossos filhos, eu não sei você, mas quando, por exemplo, caiu, machucou, meu Deus, você vê o filho chorando, é uma coisa terrível. Não é? Você vê alguém que você ama muito chorando, sofrendo ou doente com alguma coisa, não é uma coisa terrível, não gera em nós aquele, meu Deus, que coisa horrível, que vontade de trocar de lugar com aquela pessoa. Não sei se você já teve esse pensamento, mas já aconteceram algumas situações com os meus filhos que a minha vontade era trocar de lugar com eles. Teve uma vez que a Amanda, a minha filha, né, nós temos 2 filhos, o Pedro e a Amanda, e uma certa vez a Amanda ela pegou dengue. E ela começou com sintomas de dengue, com febre, dor no corpo, e ela empolou o corpo todinho, né? Ficou toda cheia de sinalzinho assim vermelha. E ela ficou assim com aquela dor no corpo, aquela sensação ruim, aquela febre.
E ela falava assim, ela estava assistindo aula, ela falava, mamãe, eu não consigo dobrar os meus dedos, porque ela ficava com dor nos dedinhos, e ela não conseguia segurar o lápis para escrever. Ah, meu Deus, eu tive muita pena. Nessa mesma época, eu peguei junto, nós pegamos juntas, né, o dengue, ficamos dengosas, né? E a gente ali eu sentia sintomas parecidos, né? Na verdade, ela melhorou bem mais rápido, né? E eu ainda fiquei com aquela dor no corpo, aquela dor nas juntas, né? Mas enquanto ela estava ali sentindo aquilo, eu ficava me segurando para não sentir nada, porque eu precisava cuidar dela. Eu ficava me vigiando, me policiando para eu não sentir os sintomas, porque eu precisava estar bem para ficar com ela. E enquanto ela estava ali tendo aqueles sintomas e choramingando e com dor, né, e quietinha ali com febre, o meu desejo era trocar de lugar com ela, ficar com aquilo para que ela ficasse livre. Eu não sei se você já teve esse sentimento alguma vez, mas você sabe que isso não é possível? Não é possível nós trocarmos de lugar com alguém para ficarmos com a dor daquela pessoa. Porque isso já foi feito uma vez. Amém? Uma vez. Isso já foi feito. E não foi uma substituição temporária. Não foi algo passageiro. Não foi algo que precisa ser renovado de ano em ano. Não. Foi uma substituição completa. Aquilo que aconteceu, queridos, na cruz, aquilo que Jesus fez por nós, foi uma substituição. Talvez uma pessoa, talvez eu falando, eu gostaria de me colocar no lugar da minha filha e ficar com aquilo. Pessoas que às vezes se colocam no lugar de outras, né? Às vezes a gente vê no jornal uma pessoa está tendo um tiroteio, está tendo alguma coisa e vem alguém e fica na frente. Aquela pessoa, ela está se colocando ali como um mártir. Jesus não foi um mártir, ele foi o nosso substituto. Amém? Ele não se colocou só na frente, ele sofreu por nós, no nosso lugar. E sabe, queridos, essa semana nós vamos comemorar o Natal. Quando eu coloquei esse vestido hoje, o Renato falou que eu estava vestido de Mamãe Noel, né? De vermelho. Nós vamos comemorar o Natal. Eu não sei como é que vai ser o seu Natal. Tem gente que não vai poder reunir a família, né? Porque talvez você sempre visita as pessoas da sua casa. Mas eu quero trazer para vocês hoje uma reflexão a respeito do que é o Natal para nós, aqueles que creem. Eu quero trazer para você uma reflexão para que nós possamos ver o Natal com outros olhos esse ano. E não importa a limitação que você vai ter esse ano para comemorar o Natal. Não importa quantos natais você já comemorou e a forma como você comemorou. Não importa. Eu quero que eu e você, nós tenhamos um novo entendimento em relação ao que é o Natal. Pastor Tiago Borba, quando ele estava ministrando a respeito desse tema, foi maravilhoso. Se você não assistiu, assista, foi muito bom. E ele falando sobre todo esse plano de redenção que o Senhor construiu, né, que Ele fez, desenvolveu até o nascimento de Cristo. Então, você pensar, gente, quem é Jesus, o lugar que Ele estava, a condição que Ele estava. Jesus, Ele era desde o princípio um com Deus. Jesus era a palavra. E quando nós lemos lá em Gênesis sobre a criação do mundo, e disse Deus, né? Então, a forma como tudo foi criado, Jesus foi participante, Ele foi parte da criação de todas as coisas. Jesus, Ele sabia como nós éramos, mas Ele não era como nós. Até que Ele abriu mão daquilo que Ele era, abriu mão da sua condição, abriu mão daquilo que Ele era, a sua essência, né? Para Ele se tornar para Ele nascer como um ser humano. Ele abriu mão de tudo aquilo
para que um plano de redenção se cumprisse. Quando nós pensamos a respeito do Natal, eu acho que essa imagem aqui, ela é a imagem que, com certeza, mais retrata o Natal, não é verdade? Tem muitas casas, se você for passear em alguns lugares, né, vai ter justamente isso aqui, né? Isso aqui é algo que vai retratar, refletir o Natal. Mas eu quero que você entenda que essa imagem aqui, ela não é o verdadeiro sentido do Natal. Ela é o começo do sentido. Porque essa imagem aqui, ela traz um menino que nasceu, e tem aquela música Pobrezinho, Nasceu em Belém, né? E você já sabe que essa música está fora, né? Jesus, queridos, ele com seus pais, ele seguiu para Belém porque estava tendo um recadastramento das pessoas, né? E José, ele precisava ir até Belém. E chegando em Belém, não tinha hospedaria. Significa que José e Maria poderiam pagar uma hospedaria. Só que era tanta gente chegando em Belém, não tinha aplicativos para reservas de hotel, certo? Quando eles chegaram lá, não tinha. E José, quando a Bíblia fala não tinha hospedaria, você imagina, Maria começou a entrar em trabalho de parto, e ela, ali em trabalho de parto, ela sentindo as dores de parto, e José batendo numa hospedaria, está ocupado, e batendo em outra hospedaria, e ele fazendo isso, e Maria com aquele barrigão, e as dores de parto, e Maria por fim fala, José, qualquer lugar serve, vamos para algum lugar que esse menino vai nascer. Porque quando vai nascer, gente, não espera fazer registro em hotel, não. Em hospital. Nasce onde quer que tenha. Onde estiver, ele nasce. Não é assim? E assim foi com Jesus. Ele não era pobrezinho, não, minha gente. Ele era próspero. Amém? Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Mas o pai e a mãe dele tinham dinheiro para pagar uma hospedaria. Mas não tinha vaga. E ele foi para aquele lugar ali. E a mãe dele... Ele nasceu e a mãe dele ajeitou. E olha, essa imagem, ela traz para nós o caminho que aconteceu para a chegada de Jesus. Pastor Tiago, ele falou, né, e você pode ler na sua Bíblia, quantos indícios, né, quantos sinais o Senhor falou, quantas profecias nós ouvimos a respeito do plano da redenção. E quando você vê essa estrela aqui, ó, essa estrela também ela foi um dos últimos sinais, né, a respeito da chegada do menino, o Salvador. Então, os magos, né, que foram atrás, eles estavam procurando essa estrela, e eles chegaram com presentes, eles acharam exatamente onde Jesus estava. Os pastores também, né, eles também foram até o lugar que Jesus estava, porque o Salvador, ele tinha chegado. Então, essa imagem, ela demonstra o nascimento de Jesus. Mas nós precisamos entender que o Natal, ele não é... A mensagem do Natal, ela não é apenas o nascimento de Jesus, mas a mensagem do Natal é a vida de Jesus e o que Jesus fez por nós. Então, quando nós comemoramos o Natal, nós precisamos resgatar em nós aquilo que é a verdadeira mensagem. O Natal não é peru, minha gente. O Natal não é comprar presente caro. O Natal não é amigo secreto, sai com fulano, meu Deus, eu não sei nem o que comprar, né? Natal não é você procurar uma receita nova na internet. Natal não é você ter que ter uma roupa vermelha, né? Uma roupa nova. Isso não é Natal. Isso não é Natal, porque essas coisas não importam. Você entende? Essas coisas são listas, são maravilhosas. Peru é gostoso, eu nem sei se você gosta, mas pode comer outra carne, pode ser um porco, pode ser boi, pode ser o que você quiser. Pode ser cuscuz, minha gente. Porque o Natal não é um peru. Então nós não podemos nos entristecer nesse Natal se não tiver peru na nossa mesa, se não tiver a família toda junto, menino correndo, né? Não precisa. Porque esse não é o verdadeiro significado do Natal. Agora, nós podemos aproveitar essas ocasiões para representar o significado do Natal.
Porque entenda, Jesus, ele veio nesse dia aqui, ele nasceu. Jesus nasceu, ele cresceu. Jesus foi preparado, Jesus foi anunciado. Os seus pais tiveram experiências sobrenaturais para a chegada de Jesus. Eles sabiam quem viria, que ele era um menino especial, que ele era o Salvador, o Cristo que eles estavam esperando. E Jesus veio, ele cresceu em graça e estatura. E Jesus foi crescendo, já adolescente, ele já sabia tanto ali, que ele já conversava com os doutores. Então Jesus foi crescendo, e quando chegou o tempo de Jesus começar o seu ministério na terra, então Jesus começou. E Jesus começou, ele foi batizado por João Batista, e Jesus começou por 3 anos uma vida de milagres e de ensino da palavra. Agora, a mensagem do Natal, ela envolve o nascimento, mas ela envolve a vida também de Jesus. Quem Jesus foi e o que ele foi por nós e o que ele conquistou naquela cruz. Jesus, a forma como ele procedeu, a forma como ele caminhou, a forma como ele ensinou, que nós aprendemos nos evangelhos, é a forma como eu e você devemos andar. Jesus, ele assumiu o nosso lugar naquela cruz, para que nós fôssemos um com ele. Agora nós somos um com Cristo, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a representação de Cristo. E queridos, para que a mensagem de Natal tenha sentido para mim, para você e para nossa família, nós precisamos ser corpo de Cristo nesse Natal. Ser corpo de Cristo quer dizer que nós precisamos andar como ele andou, nós precisamos fazer as coisas que ele fez, porque afinal de contas ele mesmo diz que nós faríamos coisas ainda maiores. Então, queridos, eu e você precisamos ler e entender a forma como ele se conduziu, porque a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Queridos, Jesus, ele foi caminhando na terra e ele teve todo tipo de tentação que eu e você podemos ter. Só que a Bíblia diz que ele não caiu nessa tentação. Amém? Jesus, ele se conduziu em relação aos discípulos, ele se conduziu em relação às pessoas próximas, mas também ele se relacionou com pessoas distantes, pessoas que naquela época eram discriminadas, seja por sua cultura, seja pelo lugar que eles nasceram, ou seja pelo sexo. Se fosse mulher naquele tempo, mulher não tinha vez. Mas Jesus era aquele que conversava com as mulheres, que ensinava as mulheres. Jesus, ele foi, gente, um revolucionário para o seu tempo. Jesus conversava com qualquer tipo de pessoa, qualquer cultura, porque ele sabia que ele tinha um propósito. Existiam coisas que ele precisava cumprir, as pessoas precisavam ouvir a sua mensagem, e essa mensagem ela seria propagada por onde quer que essas pessoas fossem. Quando você lê a Bíblia, você vê vários casos de pessoas que ouviram ou foram curadas e depois elas voltaram, como é o caso daquele endemoniado, que quando ele foi curado, ele pediu para seguir com Jesus e Jesus disse não. É melhor não. E ele vai e volta para o lugar que ele está. E a Bíblia fala que ele pregou por 10 cidades, Decápolis. Então as pessoas, elas ouviam Jesus. A vida de Jesus era tão impactante, era tão diferente, era tão carregada de vida, era tão carregada de propósito, que as pessoas eram influenciadas por Jesus. E elas não conseguiam ter um encontro com Jesus sem divulgar aquilo que elas viveram. E eu trago isso como um dos pontos principais em relação à forma como Jesus, ele influenciava as pessoas. Jesus, ele influenciava, ele se relacionava com alguém, e aquilo era tão forte, tão impactante, que as pessoas precisavam compartilhar com as outras, que quando a gente recebe uma coisa boa, a gente quer contar para todo mundo. O nosso Natal tem que ser uma oportunidade de influenciarmos pessoas com a vida de Deus que está em nós.
O que Jesus tinha, mas ninguém tinha. E eles queriam, eles ouviam, recebiam. Era cura, era milagre, era multiplicação de pães, era peixe transbordando dentro de um barco. Eram coisas sobrenaturais e as pessoas tinham aquele encontro com Jesus e elas seguiam compartilhando com outras pessoas aquilo que elas vivenciaram. Jesus, ele era um influenciador de pessoas, gente, por causa da vida de Deus que estava dentro dele. Amém? Jesus, a sua marca principal em todo o seu ministério terreno era o amor. A Bíblia fala que quando Jesus foi orar pelos seus discípulos e orar por aqueles que viriam após ele quando está ali orando, o que ele ora? Ele ora: Pai, que eles sejam um, assim como eu sou em você, que eles sejam um comigo, para que que as pessoas possam ver neles nós. Qual é a forma das pessoas enxergarem Deus dentro de nós? Qual é a forma das pessoas enxergarem o Senhor dentro de nós? Através da unidade, através do amor. Nesse Natal, gente, que nós possamos influenciar as pessoas e que nós possamos andar em unidade. Essa é uma das mensagens que Jesus carregava em sua vida, o amor. E o amor, ele envolve a solidariedade. Então, quando a gente tem uma campanha para trazer alimento, essa é uma campanha nossa. Porque isso representa o verdadeiro sentido do Natal. Isso é não negligenciar tão grande salvação, quando nós andamos em amor e podemos ajudar outras pessoas. Andar em amor é carregar a mensagem da cruz. Amém? Andar em amor é carregar a mensagem da cruz, andar em amor uns com os outros. Pensa aqui comigo agora, pessoas que você conhece, ou talvez que você vai se encontrar durante a semana, que você pode ser uma bênção para essa pessoa, que você pode fazer algo por ela. Talvez você possa pensar: poxa, meu Natal esse ano não vai ser como os outros. Sim, mas talvez o Natal de muitas pessoas seja um Natal terrível, se você não fizer algo por elas. Essa também é a mensagem da cruz. O amor, a solidariedade. E outro ponto que eu vejo muito essencial na vida e trajetória de Jesus é o serviço. Quando nós lemos lá em João, no Evangelho de João, a respeito de Jesus, quando ele vai do capítulo 14 ao capítulo 16, Jesus ele vai finalizar a sua trajetória antes da crucificação. E são capítulos muito importantes porque ele vai dar orientações para um momento que ele não estiver mais com os discípulos. Então, se a gente for pensar, se você tivesse a chance de falar uma última vez com alguém que você ama muito, você diria alguma coisa muito importante, você concorda? E Jesus, o que ele disse ali naqueles capítulos, são coisas muito importantes. Mas eu fico vendo que algo tão impactante que Jesus, antes de começar a desvendar ali, a contar para eles a respeito do Consolador que chegaria, né? Quando ele começa a contar como que vão acontecer os próximos dias, a primeira coisa que Jesus faz é ele pega uma bacia e ele vai lavar os pés dos discípulos. O último ato de Jesus, que nós lemos em João, o último ato em relação aos discípulos, o último ato em relação àquelas pessoas que conviviam com ele foi um ato de serviço. A última coisa que Jesus fez ali, naquele momento de comunhão, era o último momento de comunhão que Jesus tinha com os discípulos. Foi o último tempo, era o finalzinho, era aquele momento muito especial. Era aquilo que ele tinha que chegar a falar, ele tinha que falar tudo que ele precisava e ele tinha que ter certeza que eles estavam entendendo, para que quando o Consolador viesse, eles conseguissem fazer aquilo que ele estava dizendo. Era muito importante aquele momento e Jesus começa aquele momento lavando os pés dos discípulos e depois servindo uma ceia. Carregar a mensagem da cruz é servirmos uns aos outros. Servir, querido. Servir, aquela demonstração de Jesus, mostrando aquele que servia, ensinando aos discípulos a importância daquela ação, né? Então, não, Jesus, você não pode se ajoelhar aqui e lavar. Não, entenda, ele estava servindo, ele estava mostrando qual é a nossa posição em relação às outras pessoas. Eu e você não podemos deixar
de entender que o significado do Natal envolve o servir uns aos outros. Servir, querido, é sermos úteis, é fazermos de todo coração sem esperar nada em troca. É você estar perto de alguém e mesmo você estar na casa de alguém. Uma coisa simples, você vai estar lá, se você for para a casa de alguém no Natal, é você querer estar junto com todo mundo, mas é você também lavar a louça no final. Você entende? Servir é isso, mas servir também é servir uns aos outros em amor, é ser útil. Servir é como se a gente pensar num garçom, que é aquele que passa os alimentos servindo as pessoas. Com a minha vida eu sirvo você. Eu sirvo você naquilo que você precisa e não naquilo que eu acho que você precisa. Se você precisa de agora é o quê? É uma palavra de ânimo? Está aqui a palavra de ânimo. Se você precisa que eu lave a sua louça agora, está aqui lavando a sua louça. Se você precisa de alguém só para ouvir você, está aqui. E eu tenho o amor de Deus externado através do serviço. Amém? A mensagem da cruz, a mensagem do Natal é o nascimento do nosso Salvador, é o cumprimento de todas as profecias, daquele plano de redenção, mas é também a vida de Jesus, a forma como Ele se conduziu, a forma como Ele espera que nós sejamos uns com os outros, amorosos e servidores. E Jesus, queridos, caminhando, né, já lá no final dos evangelhos, você vai lendo a respeito da chegada do momento da crucificação. E Jesus permitindo que os soldados o pegassem. E quando você lê, existiram outros momentos que os soldados chegaram até para prender Jesus. E Jesus não foi preso, porque ele iria quando chegasse o tempo. E Jesus, eles não chegaram lá, pega aqui Jesus, não sei o que. Não, Jesus, ele se entregou. Jesus, ele se entregou e eles levaram Jesus como uma ovelha que vai para o matador. Era uma corda ao redor do pescoço de Jesus e eles puxando Jesus. Só que Jesus, ele se entregou porque precisava que Jesus se entregasse por amor a nós. Amém, queridos? E Jesus foi conduzido ali para a cruz e você sabe, né, que ele foi julgado e que depois ele foi espancado e que ele foi humilhado. Jesus, antes que tudo isso acontecesse, quando ele estava naquele momento orando, e a Bíblia diz que gotas de sangue, que ele chegou a suar gotas de sangue, Jesus sabia o que ele ia passar, era muito terrível. Não sei se você já viu algum filme, algum vídeo a respeito da crucificação, é terrível quando você vê. O sofrimento físico de Jesus foi terrível, mas o pior sofrimento de Jesus seria a separação que ele teria quando ele assumisse os nossos pecados. Um homem que não pecou, ele assumiu para si os pecados de toda a humanidade, daqueles que estavam ali, daqueles que ainda iam vir, para que nós pudéssemos ser redimidos da maldição. Amém? Para que nós pudéssemos ser redimidos da maldição. Jesus, ele sabia a trajetória. Ele sabia que aquilo ia doer na pele. Ele sabia que ele ia ser machucado. Porque ele sabia o que era uma crucificação. Ele sabia que as pessoas apedrejavam, que as pessoas espancavam. E ele, ainda como ele era o rei dos judeus, ele veio para os judeus, ele ainda teve aquela coroa de espinhos cravada na sua cabeça. Foi um sofrimento físico muito grande. Se você vai entender o porquê da crucificação, a crucificação é porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Uma pessoa crucificada, ela não tinha os pés encostados no chão, os pés ficavam suspensos naquela cruz, porque a pessoa era considerada tão maldita que nada dela poderia encostar naquele lugar, naquela terra. Então ele ficava ali e a pessoa era furada e ela colocada naquela cruz e a forma como eles penduravam ele ali, a maioria das vezes, a pessoa ela morria asfixiada, porque ela não conseguia respirar pela forma como ela era fixada ali. Gente, era um sofrimento e era uma humilhação. Você já foi
humilhado, ou alguém já falou algo que você não tinha feito, e a pessoa dizendo que você fez? Eu não sei se já aconteceu com você, é uma sensação tão ruim. Uma certa vez, eu e Renato, nós fomos tentar um visto para os Estados Unidos, e a gente foi tranquilo. Um visto, a gente ia fazer uma viagem para ir para o Rema nos Estados Unidos, a gente ia participar da conferência, e a gente lá foi tranquilo, porque a gente tinha o nosso vínculo com o Brasil, nós já trabalhávamos no ministério, o Verbo da Vida, então nós tínhamos o nosso trabalho, e a gente chegou lá com a documentação, a pessoa olhou tudo e falou: não, vocês não foram aprovados. A gente achou aquilo tão estranho, que sabe, como assim, não aprovados? Não, vocês não têm vínculo com o Brasil. Eles estavam querendo dizer que a gente poderia fazer aquela viagem e ficar lá. Mas a gente não ia ficar. A gente estava era como se a gente estivesse sendo acusado de uma coisa que a gente nem tinha pensado a respeito daquilo. E nós perdemos o direito de fazer uma viagem porque eles entenderam que nós não tínhamos essas características. Eles nos julgaram por uma coisa que a gente não fez, nem pensou em fazer. Foi uma sensação tão ruim. Agora imagina você ser julgado, você ser penalizado por algo que você não fez. Mas porque você Jesus resolveu assumir para si todos os nossos pecados. E Jesus, ele se fez naquela cruz, maldição em nosso lugar, para que nós não fôssemos mais, para que nós fôssemos redimidos da morte, da miséria e da enfermidade. Você pode dar um glória a Deus por isso? Meu Deus, o plano de redenção, aquilo que Jesus fez naquele momento, assumindo o nosso lugar, e Jesus ali naquela cruz, sendo humilhado, ferido. A Bíblia diz lá em Isaías, no capítulo 53, a respeito de como é que ele estava tão machucado. E você lê aquilo, meu Deus, como isso é forte. E pensar que ele fez isso por mim e por você. Sabe o que é isso? Isso é a mensagem do Natal. É a mensagem do Natal, é a mensagem da cruz. Não é só um nascimento, mas é uma vida e é uma morte. E além disso, muito melhor do que isso, é a ressurreição. A mensagem do Natal é uma mensagem de nascimento, mas é uma mensagem de ressurreição. Você pode dizer assim: a mensagem do Natal é a mensagem da ressurreição. Jesus, quando morreu naquela cruz, por mim e por você, ele assumiu o nosso lugar. Então, quando você lê a respeito de como é que antes, na velha aliança, como é que as pessoas eram limpas do pecado, anualmente, o sumo sacerdote, ele pegava o sangue de um cordeiro sem mácula e ele fazia primeiro um ritual antes de entrar no Santos dos Santos, e ele entrava com aquele sangue e aquele ritual, ele fazia com que os pecados daquelas pessoas fossem limpos. E esse ritual, ele precisava ser feito ano a ano. Só que Jesus, o grande sumo sacerdote, ele ofereceu o próprio sangue pelos nossos pecados. E quando Jesus fez isso, sabe o que significa? Que eu e você não precisamos de sacrifício nenhum. Eu e você não precisamos nos maltratar. Eu e você não precisamos ficar com remorso das coisas. Não. Jesus, ele pegou os nossos pecados sobre si e ele nos deu uma nova condição em Deus. E Jesus, queridos, ele foi para o inferno, e ele voltou, e ele foi para o céu, e ele se assentou ali, ao lado de Deus, e é o lugar em que eu e você estamos. Eu e você estamos numa nova condição, quando nós entendemos a mensagem da cruz. Quando eu e você entendemos a mensagem da cruz, nós entendemos que ele assumiu o nosso lugar. E quando ele chegou naquele lugar, queridos, ele entrou numa nova fase do seu ministério. Agora, naquele lugar, ele é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado. Eu estou contando os versículos. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui. Em 1 João, no capítulo 2.
Aliás, 1 João capítulo 9. Perdão, 1 João 1, versículo 9. Desculpa. 1 João 1, 9. E nós lemos assim, 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a injustiça. Essa carta aqui, João, ele está escrevendo para aqueles que creem, para os crentes. Não para aqueles que não creem. Porque aqueles que não creem, se eles fossem confessar os seus pecados, gente, a lista era grande, ele nem ia lembrar de todos, não era assim? Quando eu me converti, a igreja em que eu me converti tinha um culto e eles ficavam falando várias coisas para eu tentar me lembrar de tudo aquilo que eu tinha feito de errado. E eu tinha que preencher uma lista. E depois de pegar aquela lista, então tinha gente que tinha lista de páginas e páginas. E a pessoa ia escrevendo aquela lista, escrevendo de tudo aquilo que ele tinha feito de errado, tudo aquilo que era contra Deus. E depois pegava aquele papel e queimava no fogo. Aquela simbologia, queridos, essa é uma simbologia que ela não serve para nós que cremos. Você entende? Nós não temos que fazer lista nenhuma. E a gente não tem que queimar coisa nenhuma. Porque nós precisamos entender pela fé que Jesus ele morreu em nosso lugar e ele levou os nossos pecados. E deles Deus não se lembra mais. Eu e você não temos que fazer lista nenhuma. O que nós precisamos fazer hoje? Entendemos que nós somos lavados. Nós temos que entender que se nós pecarmos, entenda, isso não é uma permissão para pecar. Porque tem gente que acha que... Enfim, não, deixa para lá, que isso é outro assunto. Mas tem gente que acha que pode pecar e que a salvação, né, garantida ali. Você precisa entender. Eu e você, nós não temos permissão para pecar. Nós não temos, não é uma coisa assim, uma concessão, não. Mas Jesus, Ele é o nosso advogado. Quando você lê no capítulo 2 de 1 João, filhinhos meus, essas coisas, filhinhos são aqueles que creem, amém? Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Tem um livro, queridos, que chama O Ministério de Jesus Hoje. Esse livro é maravilhoso. E quando ele fala a respeito do Ministério de Jesus como advogado, ele conta uma história bem interessante a respeito de um pastor que ele estava dirigindo em alta velocidade, em alta velocidade, passou no sinal vermelho. Veio um policial e deu uma multa a ele. Ele precisou ir diante de um juiz. E quando ele chegou diante do juiz, aí ele virou para o juiz e falou assim: olha, juiz, eu não tenho dinheiro para pagar essa multa. Eu quero te dizer, eu estou errado. Eu errei infringindo a lei. Só que o que eu venho te pedir aqui é misericórdia. Porque eu estou arrependido e eu não vou fazer isso de novo. E nesse exemplo ele fala, quando nós erramos, nós estamos ferindo a justiça. Mas se nós nos arrependemos, então nós somos lavados e alcançamos misericórdia. Porque Jesus é o nosso advogado e Ele está ali intercedendo por nós junto ao Pai. Você está aqui? Jesus, Ele está intercedendo. Então, queridos, caso nós cometamos algum erro, Deus é fiel e justo para nos perdoar. E Jesus, além de ser o nosso advogado, Ele é o nosso mediador. Não existe outro jeito de ir ao Senhor, senão por Ele. Amém? Diga, não existe outro caminho. E, queridos, eu queria indicar um livro para você. É um livro novo, é um lançamento da editora. Deixa eu pegar o nome aqui. Do Tony Cook, que chama Porque o Senhor é o meu pastor. E esse livro, ele fala a respeito daquilo que é parte do ministério de Jesus. Jesus é o nosso pastor. Jesus, Ele é o nosso advogado.
Jesus, ele é o nosso mediador, é o nosso intercessor, mas Jesus é o nosso bom pastor. Eu queria encerrar hoje essa ministração abrindo com você lá no Salmos 23. Sabe, queridos, nesse Natal, nós precisamos ser representantes de Cristo. Nós precisamos representar Cristo para a nossa família. Entender uma oportunidade. Tudo que nós estamos vivendo nesse ano de pandemia é uma oportunidade. Existem portas abertas para a pregação do Evangelho. E nós temos que entender, eu e você somos o reflexo da salvação. Nós somos o retrato da salvação. Aquilo que Jesus fez por nós, nós somos o retrato da salvação. O nascimento de Jesus e a crucificação e a ressurreição. Nós somos os representantes de toda essa história que eu contei hoje para vocês. Nós representamos o amor, nós representamos o perdão, nós representamos o serviço, nós representamos a unidade. É para isso, querido, que nós estamos aqui. Nós somos representantes da crucificação. Você pode dizer, eu sou representante da crucificação. E você precisa dizer às pessoas quem é Jesus por elas. Você e eu precisamos falar para as pessoas que Jesus é o bom pastor da vida delas. As pessoas, queridos, elas ainda estão com muito medo. As pessoas estão perdidas. E nesse Natal, eu e você vamos representar Cristo e vamos pregar aquilo que Ele é por nós. Eu e você nesse Natal, nós vamos ser o representante do bom pastor. Eu e você, queridos, quando nós abrimos a nossa boca, quando nós começarmos a nos mover, seja por telefone, seja por vídeo, seja presencialmente, nós seremos o representante de Jesus. Nós seremos o reflexo de tudo isso que Ele fez por nós. Nós somos a mensagem da cruz, queridos. Nós somos a mensagem da cruz. Nós representamos a vida de Deus. Queridos, nós precisamos dizer para as pessoas que o Senhor é o pastor delas. Jesus é o pastor. E nós precisamos dizer que nele não há falta. Querido, não há falta. Sabe o que significa? Em Jesus a provisão. Em Jesus a provisão. São coisas tão simples que a gente pode experimentar. Outro dia eu precisava comprar toalha lá para casa. E eu estava procurando a toalha de banho, combinando com a toalha de rosto. Mas eu fui numa loja que só tinha toalha de banho. Eu não achava toalha de rosto. E eu queria fazer um conjunto. E eu estava com a minha filha. E a gente procurou. E eu falei com ela, Amanda, eu vou orar. E vou pedir a Deus para o Espírito Santo me mostrar onde é que tem uma toalha de... Se tiver uma toalha de rosto, Ele vai me mostrar. E ela, tá bom. E eu comecei a orar em línguas. E quando eu olhei, eu vi uma toalha de rosto. Pode parecer simples para você, mas foi um testemunho para minha filha. Sabe do quê? Que o Deus que a gente serve é o Deus de toda provisão. Sabe o que é não faltar nada? É até quando você quiser comprar uma toalha de rosto, se tiver naquela loja, Ele vai te mostrar onde é que está. É você, se você quer comer o que nesse Natal? Ele é o Deus da sua provisão. Ele é o Deus que faz as coisas chegarem na sua casa. Ele é o Deus que abre portas de emprego, portas de oportunidade. É aquele que, queridos, que faz seu salário multiplicar. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Ele nos faz repousar em ambientes de angústia, em tempos de angústia. O Senhor Jesus é aquele que nos dá descanso. É aquele que refrigera a nossa alma. Quando chega aquele pensamento em que, será que vai dar certo? Eu acho que não vai dar certo. Meu Deus, isso ali aconteceu com fulano. Ah, meu Deus, agora está tudo perdido. Não! Jesus é o bom pastor. Ele refrigera a nossa alma. Ele nos conduz por águas de descanso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. O cajado
o teu bordão e o teu cajado me consola. Existe consolo do Senhor para a nossa família, queridos. Existe consolo do Senhor para as pessoas que estão ao nosso redor. Será que eles perderam alguém nesse ano? Será que eles perderam alguém com Covid? Existe consolo. Abra a boca e seja Jesus para essas pessoas. Abra a boca e seja a mensagem da cruz para essas pessoas. O Senhor nos consola. Ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Ele nos unge. Existe unção sobre a sua vida para você fazer isso, para você abrir a boca e falar algo, para você falar algo com sabedoria, para você se mover, querido. Até, querido, olha só, existe unção sobre a sua vida para as pessoas serem curadas. Quantas pessoas não estão enfermas nesse Natal? Eu e você somos a solução. Você está entendendo? Eu e você somos a solução para essas pessoas. Sabe, queridos, esse ano eu peguei Covid. E o Renato também. E os meus filhos, quando a gente pegou o exame do Renato, e que o Renato também estava, aí o meu filho protegeu a minha filha assim, ó. Ele protegeu a Amanda assim, e ele falou: e agora, para onde que a gente vai? A gente tá tudo bem, Pedro, tá tudo bem. Aí ele falou: peraí, vocês oraram. Porque a gente está orando desde o começo. Desde o início a gente estava orando, declarando a palavra sobre a nossa casa. E eu vou te dizer, querido, o Covid chegou mesmo lá na minha casa. Mas mal algum nos aconteceu. Você entende? Mal algum nos aconteceu. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte. E nós falamos para ele: meu filho, chegou, mas mal algum nos acontecerá. Nós estamos bem, vamos permanecer bem. Você pode ficar de pé? Querido, eu quero, com todo o meu coração, que você tenha um entendimento disso. Que você tenha um entendimento dessa mensagem. Que você entenda, querido, que algo surgiu, algo foi declarado, profetizado, criado, um plano de redenção sobre as nossas vidas. E Ele veio, o nosso Salvador, o nosso Libertador. Hoje eu e você, nós somos livres, livres da maldição da morte, da enfermidade, da miséria. Nós estamos livres e não podemos nos esquecer quem Ele é por nós. Ele é o nosso advogado, é aquele que intercede por nós, é o nosso mediador. Ele é o nosso mediador. Nós temos o caminho para o Pai através de Jesus. Ele é o nosso mediador. Mas, queridos, um dos ministérios de Jesus sobre para mim e para você, Ele é o nosso bom pastor. Não tem falta. Não tem falta. Nele tem descanso, nele tem repouso, nele tem justiça, nele tem amor, nele tem vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Você e eu somos a mensagem da cruz nesse Natal. Não é peru, não é roupa vermelha, não. Eu e você. E não precisa estar na mesa reunida, não precisa esperar meia-noite. Pode ser hoje. Pode ser hoje. Essa é a mensagem da cruz. Isso é o que eu e você somos. Nós não podemos permitir, queridos, que mais pessoas se percam, que mais pessoas fiquem desesperadas, mais pessoas fiquem sem esperança. Eu e você somos a esperança. Eu e você carregamos a mensagem da cruz. Ele está em nós. Esse é o nosso presente de Natal. Eu e você não precisamos de presente de Natal não, viu, gente? Esse ano nós somos o presente para as pessoas. Diga: eu sou o presente de Natal que a minha família precisa. Amém. E eu quero orar por você, querido, que quer ser esse presente de Natal. Amém. Você pode levantar os seus braços. Levante as suas mãos em rendição ao Senhor, com seu coração aberto para aquilo que Ele pode fazer sobre a sua vida. Pai, muito obrigada pelos meus irmãos. Existe um propósito na vida de cada um deles. E aquilo que eles carregam, Senhor, é muito poderoso para ficar represado.
Eu oro, Senhor, pelas comportas abertas e o rio de vida dentro deles fluindo de forma poderosa, Senhor. Quando eles abrirem a boca, rios de água viva saindo. Senhor, aumenta a percepção espiritual, que eles saibam o que dizer, que eles saibam o que fazer, que eles saibam como se comportar, Pai, nesse Natal. Que não seja um Natal qualquer, que não seja um Natal de isolamento, que não seja um Natal de falta. Será um Natal de toda provisão, será um Natal de vida e de abundância. É o que eu oro pelos meus irmãos, é o que eu declaro sobre a vida deles. Cada um deles, quando abrir a sua boca, quando levantar a sua mão, eles serão um presente de Natal. Eles serão um presente de Natal. Você pode dar um glória a Deus? Obrigada, Senhor, porque isso é real. E eu quero... Você pode sentar, eu estou fechando já. E eu quero saber se tem alguém